e já tenho uma pergunta para fazer para você. Você acredita que a sua vida está alinhada aos planos de Deus? Ou será que você está se afastando do extraordinário que ele tanto preparou para você? Tem muitas pessoas que nem acreditam em Deus, mas a Bíblia, que é um livro de conhecimento multimilenar que nós nos baseamos e estudamos, foi escrita há muito tempo, há mais de 3.000 anos atrás. Lá em Gênesis 1 diz assim: E Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus andava pela face do abismo. E quando chega lá em Gênesis 1:26, a Bíblia fala: E façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, no livro da Bíblia, que é um ensino multimilenar, fala que nós somos criaturas do Senhor, que nós fomos criados por Deus. E Deus, quando nos criou, ele disse assim: muito bom. Tudo que ele criou, ele falava que era bom, mas quando ele criou o homem, ele disse muito bom. E Deus nos criou e montou uma estrutura familiar. Todos nós temos um pai e uma mãe. Temos essa estrutura familiar. E nossos pais, a maioria deles, nos ensinou a ser obedientes a ele. Quando éramos pequenos, nós fomos doutrinados a ser obedientes, a escutar a sua voz. E se você entender o que eu estou dizendo, Deus, que é o nosso Criador, ele é o nosso Pai Celestial. E por que não obedecer a Deus? A Bíblia diz assim, ó: Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. Só que às vezes, pelo fato de não vermos Deus e algumas pessoas não sentirem que Deus está por perto, não acreditam em Deus. Mas quem realmente não acredita em Deus não vai mudar o fato dele não existir. Então eu estou dando um alerta para você essa noite, que você pode não estar vivendo o extraordinário, aquilo que Deus planejou para você, aquilo que realmente é para você viver, porque muitas você não acredita em Deus. Então, Deus ele preparou um extraordinário. De verdade, ele preparou esse extraordinário. Por isso que hoje nós vamos nessa aula estudar como ter um coração obediente ao Senhor e assim viver o extraordinário que Deus planejou para nós. Então Deus ele tem uma vida extraordinária. Se você é pai, se você é mãe, está me ouvindo agora, está assistindo essa aula, você vai querer o melhor para o seu filho. Você vai querer dar o melhor, o seu melhor. Na verdade, os nossos pais, hoje eu sou adulto, mas o meu pai ele me deu o melhor que ele podia, na condição que ele tinha. E eu sou muito grato por isso. Nós também queremos dar o melhor de nós para os nossos filhos. Da mesma forma, Deus quer fazer isso conosco. Ele quer dar o extraordinário para nós. Só que nós não estamos sendo obedientes. Nós estamos vivendo de uma maneira de forma que a nossa carne ela se alegra. A Bíblia fala também que existe uma briga constante entre o nosso corpo, que é a nossa carne, e o espírito, que é uma conexão com Cristo, com a conexão com Deus. Então, quem vive pela carne não alegra a Deus. Para alegrar a Deus, tem que viver através do Espírito e ouvir a sua voz e obedecer e cumprir o plano original que Deus planejou para nós. Deus diz lá em Gênesis 1:26 que nós somos imagem e semelhança dele. Nós somos imagem e semelhança. Se nós temos um Deus forte, nós somos fortes. Se o nosso Deus é vitorioso, nós também somos vitoriosos. Se nosso Deus pode todas as coisas, nós também podemos todas as coisas, porque nós somos imagem e semelhança dele. Então eu vim alertar essa noite para você. Seja obediente a Deus. Seja obediente ao Senhor, para que você possa viver o extraordinário. Eu falo isso por experiência própria. Há mais ou menos 7, 8 anos eu tive um encontro com Deus e a minha vida mudou. Antes eu conhecia Deus de ouvir falar. Ah, Deus, vamos honrar a Deus. Mas eu não conhecia na íntegra. Luiz Henrique, quando foi que tu começou a conhecer a Deus? Quando eu comecei a ler a Bíblia, ler a palavra e entender que Deus fala naquelas entrelinhas. E todo ano que eu leio a Bíblia, eu me propus a ler a Bíblia todinha, uma vez por ano. E a cada ano que eu vou lendo, eu vou vendo e interpretando a Bíblia de um jeito diferente, porque nós vamos crescendo em espírito, nós vamos crescendo a parte emocional, nós vamos mudando a nossa mentalidade e vamos enxergando e interpretando o texto diferente. Então eu te convido esta noite para você ser obediente a Deus, ser obediente ao Senhor, porque quando nós nos tornamos realmente obedientes a Deus, nós vivemos uma vida extraordinária. E a partir desse encontro que aconteceu em 2017,
a minha vida se tornou extraordinária e de lá para cá eu não tenho nem o que explicar. Tudo que eu construí, a minha família, os meus negócios, as minhas empresas, tudo o que aconteceu na minha vida foi através depois desse encontro com Cristo. Então deixa eu perguntar para você, e se o segredo para transformar a sua vida estiver em algo tão simples, mas tão poderoso, que é simplesmente a obediência? Então, se você está preparado esta noite para ouvir isso, então, se você realmente está preparado para ouvir que o extraordinário que está faltando na sua vida só está faltando a obediência. Então, deixa eu te falar aqui alguns segredos. Como é que você vai fazer para ter o coração obediente a Deus? Fica comigo até o final dessa aula. Sem dúvida, vai valer a pena. Toca nesse coraçãozinho aqui, ó. Curte, compartilha, encaminhe, compartilhe com as pessoas que você ama. Compartilhe essa aula, porque realmente nós vamos entender que o nosso coração tem que estar alinhado a Deus. Quando o nosso coração está alinhado a Deus, ele é obediente ao Senhor, automaticamente as chuvas de bênçãos caem sobre nós. Quando nós éramos pequenos e nós éramos obedientes aos nossos pais, os nossos pais eles nos tratavam de um jeito diferente. Quando éramos teimosos, birrentos, não fazíamos aquilo que realmente era para fazer, os nossos pais eles tinham um comportamento diferente, inclusive até nos punia por isso. Se os nossos pais da terra, eles são uma extensão do céu, uma extensão do nosso Pai celestial que é Deus, por que Deus não agiria da mesma forma? Então, se você quer viver o extraordinário, coração obediente. Tenha um coração obediente. Então lembra, todos nós temos uma identidade em Cristo. O que é essa identidade? Nós somos seres únicos. Nós somos uns seres únicos e a nossa digital mostra isso. Ó, não tem ninguém igual a nós. Não tem uma retina do nosso olho igual. Tudo é único. E quando você, por ser criado um filho único, você também tem um chamado. Esse chamado pode ser chamado de propósito. O nosso propósito é dominar sobre todas as coisas. Então Deus criou o céu e a terra para que nós possamos dominar sobre todas as coisas. E quando nós começamos a dominar sobre todas as coisas, sabe o que acontece? A nossa vida destrava. Muitas pessoas ainda não destravaram a sua vida porque realmente ainda não estão fazendo aquilo que foram chamadas. Tem pessoas que estão em empregos há muitos anos, cansados, fadigados, fazendo coisas que não era para fazer, por isso que é tão pesado. A Bíblia fala que Jesus Cristo, nós temos que entregar o nosso fardo para ele, porque ele tem um fardo leve. É Jesus Cristo que carrega o nosso fardo. Mas as pessoas elas têm carregado peso nas costas, por isso que estão tão cansadas. Porque estão fazendo aquilo que não foram chamadas para fazer. Elas estão indo contra o propósito delas. Então, se nós temos uma identidade, nós temos que cumprir um chamado, que é um propósito, é porque nós realmente temos que fazer isso. E Deus nos chamou para isso. E Deus quer que nós sejamos obedientes. Por isso que as pessoas estão em um mundo tão simples, com tanta tecnologia, com tanta facilidade, as pessoas estão com depressão, estão com ansiedade, estão procrastinando, estão doentes, porque elas não estão fazendo aquilo que foram chamadas. Há alguns anos atrás, 50 anos atrás, tudo era mais difícil. Não tinha água nas torneiras, a pessoa tinha que ir buscar no poço. Tudo era com dificuldade. Se você conversar com seus avós, a vida era uma dificuldade. E hoje tudo é tão simples, tão fácil, as pessoas vivem doentes. Porque elas não estão cumprindo o seu propósito. Então, o propósito ele não é um ponto de chegada. O propósito não é aquele que você vai chegar nele. O propósito começa quando você começa a se mover. Eu descobri que o meu propósito, um dos meus propósitos, né, que é dominar sobre todas as coisas, além desse, um deles é trazer clareza para as pessoas em nível de tecnologia. Então, eu uso a tecnologia para ajudar as pessoas a entenderem ela de forma simples, aplicar na sua vida e também prosperarem. A tecnologia é uma das coisas que mais me fez crescer, mais me fez prosperar, porque eu estou cumprindo o meu propósito, que é entregar de uma forma mais simples a tecnologia para as pessoas. Tudo que é de tecnologia eu consigo aprender com facilidade, porque esse é o meu propósito. Tem pessoas que têm um propósito de entregar um alimento saboroso para outras pessoas, que ela cozinha divinamente bem. Esse é um dos seus propósitos, mas ela não monetiza isso. Ela poderia ter um restaurante ou uma rede de restaurantes e poderia estar, além de estar abençoando pessoas com a sua culinária, estaria financiando o seu propósito. Então, o propósito ele é um caminho.
e você sai e já começa a viver. É uma jornada, é como se fosse um jogo da vida, que você vai ganhando as fases, vai ficando mais forte, vai ficando mais sábio, vai destravando as fases e vai crescendo. Então, o nosso propósito, ele está vinculado a tudo aquilo que nós vivemos. Tudo que nós vivemos, tudo que nós sofremos, tudo que nós nos alegramos, todo o nosso propósito está alinhado ao que nós vivemos, porque a Bíblia diz assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Está lá no livro de Romanos. Então, se tudo que aconteceu comigo contribui para a realização do meu propósito, então eu tenho que usar tudo que eu estou treinando, tudo que eu estou fazendo para cumprir o meu propósito. Então, quando eu começo a treinar, eu começo a me mover, automaticamente eu estou obedecendo a Deus. Se o meu corpo ele é um templo que habita o Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é um templo santo, que o Espírito Santo mora dentro de nós, as pessoas não têm cuidado do seu corpo. Se você tivesse uma Ferrari, você colocaria qualquer combustível no tanque? Um carro de 6 milhões, você colocaria água no tanque? E por que que você bota só doideira na sua boca? Você só come tudo que não presta. Você não faz uma dieta, não cuida do seu corpo. Você pegaria uma Ferrari e colocaria em qualquer estrada, em qualquer caminho? Por que que você não cuida do seu corpo, uma atividade física? Porque se tivesse uma Ferrari, você jogaria terra dentro da Ferrari? Por que que você só joga conteúdos insignificantes na sua mente? Por que que você não lê livros? Por que que você não lê livros para encher sua mente de coisas com qualidade? Por que você não lê a Bíblia? Então, entende? Você precisa cuidar do seu corpo, você precisa cuidar de você, da sua alma, do seu espírito, e isso é ser obediente a Deus. Luiz Henrique só fazer uma atividade física e já está sendo obediente a Deus? Sim, porque você está cuidando do que é precioso para Ele. O seu corpo, o templo do Espírito Santo, é precioso para Deus. Então, cuide de você e automaticamente você já vai estar sendo obediente. Como é que você vai viver as coisas extraordinárias que estão por vir se você não vai ter longevidade, não está cuidando do seu corpo para viver muitos anos? Então, tem pessoas que não cuidam de si mesmo. As pessoas estão morrendo mais cedo porque elas não são obedientes. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que teus dias sejam acrescentados na terra. Mas as pessoas, elas não têm sido obedientes a seus pais e nem muito menos obedientes a Deus. Não são. Não são obedientes a Deus. Então, pessoal, por favor, sejam obedientes a Deus. Um dos livros que eu mais indico para vocês ler é a Bíblia. A Bíblia tem tudo. Mas se você quiser investir em outros livros, procure um livro que ajude você a controlar o seu tempo. Por exemplo, o meu livro, Alta Produtividade, ele ajuda você a controlar o seu tempo, a gerir no tempo, a fazer mais coisas em menos tempo. Tem um livro que eu comprei agora do Thiago Brunet, especialista em pessoas. Tem um livro do Christian Barbosa, A Tríade do Tempo, ajuda você a gerir o tempo. Por que que eu leio? Eu leio e sou um especialista em gerir o tempo. Porque eu entendi que no jogo da produtividade é o tempo. Tem vários outros livros. Livro de Alain Bárbara, Linguagem Corporal, como conhecer as pessoas somente pela forma com que elas se posicionam. Um livro de treinar filhos, a autoestima do seu filho. Então, o meu hobby é isso. O meu hobby é colocar coisas na minha mente. Então façam treinamentos, façam cursos. Tudo que você investe em você, você já está obedecendo a Deus. Obedecer a Deus não é você ser um escravo, ser um robô. Obedecer a Deus é desfrutar. A Bíblia diz assim, ó. E no sétimo dia, Deus descansou. Descansou não é se deitar, porque Deus ele não cansa. Deus ele é energia, ele não cansa, ele é a nossa fonte de energia. No latim, desfrutar é descansar e desfrutar. Desfrutar é aproveitar. As pessoas elas não têm aproveitado daquilo que elas estão construindo. Às vezes elas trabalham a semana inteira, mas não aproveitam um dia daquilo que construiu. Ela diz, mas eu não construí nada, mas você já tem a sua vida, aproveite. Se você ler a Bíblia de verdade, você vai entender que no grande dia que você for chamado para a glória, naquele dia que todo joelho se dobrará e todo mundo vai ter que dizer que o Senhor é Deus.
naquele dia, se você não tiver contabilizado os desfrutes que Deus mandou você fazer, que é honrar e desfrutar no sétimo dia, você tá fora. Tá fora da salvação. Então, cuidado com o que você está fazendo. Eu entendi que o desfrute é tão valioso que eu faço isso todos os dias. Todos os dias eu trabalho, dou o meu melhor e desfruto. Eu não espero o sábado para desfrutar. O sétimo dia é o sábado, eu não espero. Eu desfruto todos os dias. Todos os dias eu aproveito o melhor da vida. Investindo em mim, investindo na minha família. E eu tenho mudado a minha vida por isso. Então, isso é ser obediente. Ser obediente é desfrutar, não é você ser robotizado. As pessoas acham que seguir a Cristo, obedecer a Deus, é viver robotizado. Então, tal que o evangelho, quando nós falamos de Jesus, as pessoas já não querem nem saber. Por quê? Porque elas acham que é ser um robô. E não é ser um robô. Ser obediente a Deus é agradar a Deus. Você gostaria que alguém não lhe agradasse? Você gostaria de ser maltratado? Você gostaria de ser contrariado? Você gostaria que as pessoas te ofendessem? Então, é só isso que Deus quer. A obediência é você dar o seu melhor. Ser obediente é você cuidar da sua vida. Ser obediente é você não focar no passado, porque tudo que aconteceu no passado contribui para um futuro melhor. Se abusaram de você, se te ofenderam, se te criticaram, se te machucaram, isso é para ter ficado no passado, para que hoje ninguém mais faça isso, porque você já aprendeu como se cuidar. E o fato de você deixar o que ficou no passado, governar hoje, viver hoje, você vai ter um futuro brilhante. Todo o conhecimento que hoje eu adquiri e que eu ensino, que eu transbordo, que eu já escrevi vários livros, todo esse conhecimento, ele é fruto de algo que eu plantei no passado. Há muitos anos que eu me dedico, há muitos anos que eu estudo, há muitos anos que eu sou transformador de vidas. Eu não comecei hoje, eu não comecei na semana passada. Eu comecei há muitos anos. Então, o que eu colho hoje é o que aconteceu no passado. Então, tudo que você vai plantar hoje, tudo que você vai fazer hoje, você vai colher daqui a alguns anos no futuro. Então, pare de querer ser imediatista, mas comece hoje. Comece sendo obediente hoje para que sua vida comece amanhã. Tem pessoas que buscam muitos dons da parte de Deus e pedem para Deus, mas Deus não fala, Deus não se pronuncia, Deus não entrega, porque você não está preparado para isso. Não é a hora ainda. Você não tem a energia de segurar isso. Muitas pessoas elas querem um carro novo. Deus me dá um carro novo, Deus me ajuda a comprar um carro novo. Mas elas nem entendem o quanto um carro novo é de despesa. Ela não sabe que tem um IPVA para pagar, que tem um seguro para pagar, que tem um combustível, tem as peças. E ela não se dedica em gerar uma renda para que ela possa ter isso. Ela só quer as coisas dadas. Então Deus não vai te entregar uma coisa que você não sabe administrar. Deus, ele é um investidor. Deus, ele é um investidor. Deus investiu o seu filho unigênito para morrer por nós, para que hoje nós possamos estar aqui vivos, lutando pela nossa vida. Porque se Jesus não tivesse vindo para a terra, morrido por nós, ressuscitado, todos nós já estávamos condenados à morte eterna. Não é essa morte do corpo, é uma morte eterna. Existem duas mortes. Se você não lê a Bíblia, leia para você entender. Existem duas mortes. A morte do corpo e a morte eterna, que é a morte da sua alma. Então, eu te convido a ser obediente a Deus. Treine para que você possa receber aquilo que realmente é por herança para você. Deus prometeu o melhor dessa terra para Abraão. Prometeu para a sua geração, para Isaac, para Jacó. E nós somos descendência dele. Só que nós não estamos tomando essa atitude. Essa atitude. Exatamente. Uma ação muito presente na Bíblia que Jesus nos ensina é a oração. E a oração é o principal motivo que faz com que as pessoas não acreditem em Deus. Elas não oram, elas não conversam com Deus. Elas não agradam a Deus. Como é que Deus vai fazer alguma coisa? Tudo que eu construí hoje, tudo que as minhas empresas construíram hoje, não é mérito meu. Não tinha como eu construir isso sozinho. Foi o favor de Deus que me alcançou. Foi a obediência. Eu trato Deus como se fosse o meu melhor amigo. Eu converso com ele todo o tempo.
Ah, Luiz Henrique, mas Deus, a gente não vê Deus. Eu não vejo, mas eu sinto. Eu converso com ele o tempo todo, eu peço conselho, eu peço orientação e Deus vai me orientando nas melhores coisas. Chega, eu me emociono quando eu falo disso. Por quê? Porque sempre quando eu sinto a presença de Deus, é um dos momentos que eu mais me emociono, é a presença de Deus, pela obediência. Então eu estou ensinando vocês algo que eu faço diariamente. Então seja obediente a Deus, seja obediente. Então pare de ficar perdendo tempo. Às vezes você passa 1, 2, 3, 4 horas na internet, maratonando Netflix, assistindo vídeos de besteira, assistindo TikTok, assistindo coisas que não são construtivas, mas você não estuda a Bíblia, você não assiste um vídeo que realmente pode falar com você, você não estuda nada, você não se cuida. Então, cuide de você. Seja rápido nas decisões, seja rápido em esquecer o passado, não queira viver no futuro para você não ter ansiedade e comece a crescer, comece a crescer. Se você não começar a ter esse sentimento de obediência a Deus, a sua vida não vai se transformar. Eu quero que você faça uma autoanálise, que você olhe para a sua vida, olhe para você e veja que a sua vida é a mesma há muitos anos. Há muitos anos você está vivendo os mesmos resultados. Há muitos anos. É a mesma coisa. Entra ano e sai ano, como diz as pessoas mais velhas, e você continua o mesmo. Às vezes nem a roupa muda, nem o rosto muda. Por quê? Porque você não tem tomado novas atitudes. Então eu te convido fortemente para você começar a fazer coisas novas. E começa a partir de hoje sendo obediente a Deus, obediente ao Senhor. Abre o seu coração. Abrir o coração não é essa bomba hidráulica que fica batendo, não. O coração, ele é a nossa mente, é um órgão da alma. É uma forma com que Deus nos comunica conosco. Deus, ele não fala com teu corpo, porque o teu corpo não suportaria a glória dele. Se Deus falasse direto para o nosso corpo ficaria em pedaços, porque ele é uma energia muito forte e nosso corpo é pecaminoso. Então, abra seu coração. A Bíblia fala que nós temos que cuidar dele. Cuide do seu coração como se fosse um bebê recém-nascido. Não deixe que as pessoas venham fazer uma morada no seu coração. Não crie angústia, não crie raiva, não crie rancor. Tenha um coração puro para que Deus possa habitar nele e entregar tudo aquilo que Deus planejou para você, para o seu futuro. Deus tem um futuro brilhante para a sua vida, mas você não tem recebido, não tem escutado os planos dele. Já era para você ser multimilionário, já era para você ser um empresário, já era para você ser grande, já era para você ter tido muitas coisas, mas Deus tem falado com você e quer falar com você, mas você não tem aberto seu coração para ele. Um pai não vai entregar algo a um filho obediente, a um filho que não é obediente, só entrega para quem é obediente. Então confia no Senhor e todas as coisas ele fará. Está lá em Mateus. Primeiro busque o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Você fica buscando tanta coisa que não faz sentido, era só buscar a obediência a Deus e as demais coisas vinham com facilidade, é como se fosse um imã. Se você tiver um coração obediente, você vai ter uma vida extraordinária. Você vai ter uma vida extraordinária. Vai ter. Então, tenha sede em conhecer a Cristo. É isso que eu tenho sede em conhecer a Cristo, conhecer a Deus, por isso que eu estudo tanto as Escrituras. E não adianta você ficar se debruçando em uma igreja ou uma instituição religiosa, não sei onde você frequenta, seja católica, seja evangélica, não sei, não adianta você se debruçar sobre uma religião. Deus odeia pessoas religiosas. Você tem que ser, sabe o que é? Amoroso. Não seja religioso. Tudo é espiritual, tudo é espiritual, tudo, mas nem tudo é religioso. Então Deus não quer saber de religião. O que mais Jesus fez no passado foi dar taca em pessoas religiosas. Ele pegava os religiosos, os fariseus, e dava era taca na palavra. Então, pare de escutar as pessoas. Pare de escutar as pessoas. Anota logo o que eu vou te dizer. Quando falam mal de você, estão falando delas mesmas. Quando falam bem de você, também estão falando delas mesmas. Quando alguém fala de você, ela está falando é dela. Porque ela reconhece em você algo que ela não consegue fazer.
Então para de ficar dando ouvido para as pessoas. Faça o que tem que ser feito. Ouça só a voz de Deus. Quando você começa a ouvir a voz de Deus, o seu coração destrava, os planos de Deus são ministrados na sua alma, o seu cérebro interpreta, você vai começar a ter vontade de fazer coisas diferentes, e essas coisas diferentes vão te dar resultados diferentes, você vai se mover, vai dar resultado, e aquelas pessoas que falavam de você vão bater na sua porta. Ei, como foi que você fez para crescer tanto? E a resposta é obediência ao Senhor. Então, se você ouvir uma voz no seu coração assim, ó, não faz isso, é Deus falando. Deus fala dentro de você. Deus não fala no seu ouvido. Deus fala dentro de você, é como se fosse seu próprio pensamento. Só que você tem travado isso. Então, se Deus fala para não fazer, não faz. E se Deus fala para você fazer, faz. Não vai escutar ninguém, só faz. Lembra que o Senhor, ele é um investidor. Ele só vai colocar na sua mão aquilo que você tem capacidade de dominar. Se você quer um dom de curar outras pessoas através da oração, porque quando você ora, pessoas podem ser curadas. Mas Deus só vai te dar se você for fazer. Tem pessoas que não têm nem coragem de orar, tem pessoas que nunca nem oraram por ninguém, quer ter um dom. Então, pare de se preocupar com o que as pessoas falam e cuide da sua vida. Cuidar da sua vida é a primeira obediência a Deus. E você vai ter que fazer o que tem que ser feito. Você não vai ter ansiedade, você não vai ter depressão e vai governar o hoje, vai prosperar. Então tenha um coração obediente. Quando nós temos um coração obediente a Deus, dentro de nós nasce uma paz tão absurda, uma paz que excede todo o entendimento, que é o chamado Shalom de Deus. Isso só vem pela obediência. Quando nós somos obedientes, automaticamente a nossa vida se transforma. Você se torna um novo ser e você vai começar a enxergar as coisas que normalmente pessoas comuns não enxergam. Onde eu chego, eu sinto a frequência do ambiente, eu cheiro o ambiente e eu vejo coisas que as pessoas geralmente não vê. Por quê? Pela obediência que tenho a Deus, pela intimidade que eu tenho criado por Ele. E às vezes as pessoas falam, nem sabem dessa intimidade, porque a intimidade ela é uma coisa sua. Então busque a intimidade no seu interior e automaticamente as demais coisas vão vir. Quem tem um coração perfeito, se errar, na hora que erra, automaticamente, isso vai acusar em você. Não existe pessoas perfeitas. Ser obediente é não errar. Mas se errar, na mesma hora algo vai acusar dentro de você. E é só você mudar a rota. Errei, pede perdão, arruma o que tem que arrumar e muda a rota, vai para o caminho certo. A nossa vida é um teste. Todos nós vamos errar. O sucesso é o acúmulo de micro-erros. Quanto mais você erra, mais sucesso você tem. Você não pode continuar no erro. Não pode continuar no erro. E automaticamente, ó, sua vida, ó, pum. E o seu resultado vai curar milhões de pessoas. Às vezes, uma palavra que você fala não cura as pessoas, mas o seu resultado, aquilo que você faz e mostrou resultado, vai curar as pessoas. Vai curar as pessoas. Então, se você foi chamado para algo, se você sente dentro do seu coração algo queimando para um chamado e você sabe que esse chamado não é de Deus, vai lá, não retroceda, não dá um passo para trás. Não dá um passo para trás, porque Deus quer isso. Deus ele vai colocar coisas maravilhosas nas suas mãos, mas ele vai te testar primeiro, saber se você está realmente disposto a ir. Se você realmente está disposto a ir. Quando Deus queria entregar para Abraão, que é o nosso pai da fé, que é o pai do Isaac, é o pai da grande nação, ele queria dessa promessa. Deus disse para Abraão que ia fazer dele uma grande nação e que através da vida dele, todas as vidas da terra seriam abençoadas. Quem abençoasse Abraão seria abençoado e quem amaldiçoasse Abraão seria amaldiçoado. Ele recebeu essa promessa. Mas antes Deus testou ele. Deus pediu para ele sacrificar Isaac, o seu único filho, filho da velhice. E quando ele ia sacrificar, Deus mandou ele parar. Por quê? Porque era só um teste. Deus vai te testar, não se preocupa. Deus vai te testar se teu coração é puro de verdade, porque ele quer derramar na sua vida bênçãos. Lembra
Existem muitas pessoas prósperas no mundo que não nem conhecem a Deus. E você que conhece a Deus, às vezes passa dificuldade. Mas essa dificuldade só está te fortalecendo para você entender que, na verdade, um dia você vai ter fartura, que você vai crescer. É um processo. Então, se fortaleça nisso. Continue obediente no pouco, para que ele, no muito, ele possa te colocar. A Bíblia diz isso. Então, para você até agora, o que significa obedecer a Deus? O que significa obedecer a Deus nas suas ações diárias? E como essa obediência ela pode mudar os resultados que você não tem hoje? Olhe para a sua vida, faça uma autoanálise, veja o que está errado na sua vida e se você fosse obediente a Deus, se você mudasse alguma coisa que você acha que está fazendo errado, que já acusou no seu coração, acusou que está errado, se você mudasse, será que o resultado não ia ser diferente? Não estou chamando você para ser um robô, estou chamando você para ser obediente, para você desfrutar, para você viver alegria, para você agradar a Deus, para você fazer e governar sobre todas as coisas, para você ter uma chuva de bênçãos na sua vida. Mas tudo que é bônus, tudo que você ganha, tem o ônus, que é o sacrifício. Nada vem sem sacrifício. Inclusive adorar a Deus. Eu amo adorar a Deus, mas eu tenho que sacrificar o que há de mais precioso na minha vida, que é o tempo. Temos que tirar um tempo para Deus. Isso é obediência. Se você cantar para Deus, já é uma obediência. Tudo é obediência. Então, hoje é dia de você se conectar com Deus. Lembra que Deus é energia. Toda energia é frequência, é igual um rádio. Se você quer ouvir uma rádio, não tem que pegar o rádio e ficar rodando aquele botãozinho até chegar na emissora. Deus é uma frequência. Então, você precisa conectar a sua frequência com a frequência de Deus. É só você limpar o seu coração, limpa. E automaticamente a obediência a Deus, ela vai brotar em você. Ela vai brotar em você. Ah, Luizinho, eu não consigo. Então ore, peça para Deus isso. Tantas coisas que eu não consigo fazer e eu peço para Deus, Senhor, eu sou frágil, eu sou fraco. Eu não consigo fazer. Me ajuda a fazer. Me ajuda a fazer. E quando você busca, você se dedica, dá certo, vem. Mas precisa pedir. Precisa orar. Orar, que é oratória, é falar, é pedir, é entregar. E aprenda a orar. Tem pessoas que oram a Deus, fala 10 minutos, fala 15, fala 20, fala 1 hora, fala 2 horas. E na hora que Deus vai falar, a pessoa se levanta e sai. Quando você pedir a Deus alguma coisa, fique em silêncio. Abre seu coração que Deus vai responder. É assim que ouve a voz de Deus. Às vezes a gente ora, fala igual um tagarela e Deus está ouvindo. E simplesmente você se levanta e sai na hora que Deus ia falar. Então pede algo para Deus, fala para Deus, abre seu coração e deixa Deus falar. Seja grato. Gratidão é a maior obediência que tem. Se você tem o que tem hoje, tem pessoas que não têm nem metade do que você tem. Tem pessoas que não têm nada. Então seja grato pelo que você tem hoje, mas sempre fique de olho na próxima fase. Fique de olho na próxima fase. Sempre busque crescer, olhar além do horizonte, buscar mudança, buscar crescimento, buscar evolução. Não se contente com o que você tem hoje. Seja grato, mas não seja contente, porque Deus tem uma vida extraordinária para você. Minha vida é muito boa, mas eu não me contento, eu não paro, sabe por quê? Porque eu ainda vou viver uma vida ótima e eu ainda tenho uma vida extraordinária para viver com minha família e ainda proporcionar essa vida extraordinária para outras famílias que eu ainda vou conhecer, para outras famílias que ainda vão se conectar conosco. Então, eu te convido para você crescer nisso, para você ser obediente. Abra seu coração. Abra seu coração e o Espírito de Deus ele vai falar. Limpe, purifique seu coração, faça uma faxina primeiro. Tire a raiva, tire o rancor, tire o ódio, tire a amargura. Perdoe as pessoas que é para perdoar. Peça perdão para quem você tem que pedir perdão.
Porque senão você não vai ouvir a voz de Deus. Deus não habita em coração sujo, só em coração limpo. Se o ódio está gritando no seu coração, não tem como ouvir a voz de Deus. Se o ódio está gritando dentro de você, como é que você vai ouvir a voz de Deus se o ódio é que está gritando? Então libere isso logo. Tudo que aconteceu é para ficar no passado. Deixe tudo no passado. Ressignifique, perdoe, libere. Viva o hoje. A Bíblia diz que todo dia já tem o seu próprio mal. Se você viveu hoje, já é uma obediência a Deus. Se você abandonar o seu passado, já é uma obediência a Deus. Se você continuar plantando hoje para colher no futuro, já é uma obediência a Deus. Tem pessoas que não estão nem governando hoje, estão nem fazendo o que tem que ser feito hoje, já estão ansiosas pelo futuro. Não traga o mal do futuro para hoje, viva hoje. Uma das melhores terapias que tem para você ouvir a voz de Deus é a respiração. E quando você respira profundamente, o seu corpo ele vai distribuir o sangue em todos os lugares do seu corpo e vai diminuir esse fluxo. Vai ficar menos nervoso, vai ficar mais calmo, vai te dar mais disposição e automaticamente os seus órgãos vitais eles entram em harmonia com a sua alma entra em harmonia com o espírito e seu espírito entra em harmonia com o espírito de Deus e você vai ouvir aquela clareza dentro de você. E sem dúvida você vai explodir na terra porque você está ouvindo o recado direto de Deus. Sabe onde foi que eu mais aprendi a respirar? Correndo. Eu tive que aprender. Antes eu respirava todo descompassado. Mas a corrida, o dia a dia, o fazer, eu aprendi a respirar. 90% das minhas corridas são leves. Estou em contato perfeito com Deus só por causa da respiração. Só por causa disso. Então, a Bíblia fala de tudo que você deve guardar. Guarde o seu coração, porque dele procedem, né, as fontes da vida. Isso é o coração. Cuide do seu coração, cuide do seu corpo, para que Deus possa cuidar de você. Então, tem uma tarefa para você? Aprenda a respirar. Aprenda a respirar. As pessoas não sabem respirar. Então, começa uma atividade, começa a se esforçar mais, cuida mais do seu corpo, tenha saúde mental, tenha clareza no espírito e sem dúvida você vai ser muito obediente. Antes de tomar qualquer decisão que possa machucar alguém, respira. Respira. Igual eu aprendi num livro que eu li, o regrado 5 segundos. Antes de falar alguma coisa com alguém, respire e conte. 5, 4, 3, 2, 1. Aí você vai dizer alguma coisa. Talvez você nem diga mais, porque já passou. Já passou. Então, às vezes, você já falou tantas coisas com alguém que não merecia. Você já fez tanta doideira na sua vida porque você não respirou. Você não quis primeiro ouvir a voz de Deus para depois fazer. Então, cuide do seu coração. Pare de ficar botando lixo dentro da sua boca. Mude sua alimentação. Cuide do seu corpo. Tenha um tempo de intimidade com Deus. Tenha um tempo de intimidade com você mesmo. Muitos projetos ainda não brotaram da sua vida porque você não teve tempo nem para você mesmo. Qual foi a última vez que você parou para refletir, para fazer uma autorreflexão? Para ver o seu autogoverno, para ver o que você está fazendo, para replanejar a sua vida. 2025 está chegando. Todo mundo faz um monte de promessa que vai mudar em 2025, que vai fazer isso, vai fazer aquilo outro e aquilo outro. E termina não fazendo nada. Então, cuida. Faz os planos e faz, não fica só mentindo. Quando você mente para você mesmo, que diz que vai fazer uma coisa e não faz, você está mentindo para Deus. Lembra que o seu cérebro ele só quer guardar energia. Por isso que o cérebro às vezes mente para você mesmo, que ele só quer manter você vivo. O cérebro não quer que você faça nada. Porque ele não acredita na eternidade. Tudo para o cérebro só é o seu corpo hoje. A função do cérebro, seu cérebro todo dia desperta para dizer assim, mais um dia eu tenho que deixar essa máquina viva. Essa é a função do cérebro. É só isso.
O cérebro não acredita na eternidade, ele não sabe. Só quem sabe da eternidade é a sua alma. Inclusive na Bíblia diz assim, ó, a minha alma tem sede das coisas que eu ainda nem vi, e os meus olhos não viram. É a sua alma que conhece a eternidade, mas o seu cérebro não, o seu corpo não. É isso. Todo dia, todo dia é dia de cuidar da saúde mental. Todo dia. Não chega a um ponto que você precisa cuidar. As pessoas querem primeiro adoecer para depois ir para o médico. As pessoas querem primeiro que o mal aconteça para depois cuidar. Tem que cuidar todo dia. Todo dia eu cuido da minha saúde mental. Como é que eu cuido da minha saúde mental? Colocando informação de qualidade para dentro. Eu nunca mais li jornal, eu nunca mais assisti novela, eu nunca mais assisti nada na TV. Eu nunca mais fiz nada que atrapalhe a minha paz. Eu nunca mais ouvi pessoas que ficam dando desculpa. Eu nunca mais fiquei ouvindo pessoas que só murmuram e falam da vida delas. Eu parei. E assim eu cuido da minha mente. Eu cuido da minha mente. Infelizmente não tem quem ensine. É exatamente isso. Não tem quem ensine. Por isso que eu sempre abro uma live, eu sempre abro essa aula, porque é o conhecimento que eu gostaria de ter aprendido na minha infância, na escola, pelos meus pais. Mas eu não consegui aprender, por isso que eu não me calo. Por mais que tenha poucas pessoas ou poucas pessoas assistam essa aula depois, mas eu estou contribuindo com o mundo com aquilo que eu gostaria de ter aprendido há alguns anos atrás. Se alguns anos atrás eu tivesse aprendido o que eu ensino hoje, hoje eu estaria 1000 vezes maior, 1000 vezes mais à frente do que eu estou hoje. É o que eu desejo para todos que vão assistir essa aula. Mude, mude. O seu cérebro ele é inteligente, mas ele só quer te manter vivo. Só quer te manter vivo, só quer te dar limite para que você não morra. A sua alma quer que você vença, porque ela já viu o seu futuro. A sua alma, ela já viu quem você vai ser. Só quem está atrasando isso é seu corpo, porque você não faz o que é para fazer. Não acorda cedo, não faz uma atividade, não lê livro, não faz cursos que é para fazer, porque não tem como você aprender sozinho. Você só aprende se for estudando sozinho ou alguém te ensinando. E alguém te ensinando é mais rápido. É mais rápido. Quantas mentorias eu já paguei e que na primeira atitude que eu faço, eu recupero todo o investimento. Quantos livros eu já li que às vezes só uma palavra me serviu, mas essa palavra mudou a minha vida. Então, seja obediente a Deus, abra seu coração, limpe seu coração, não deixe que as pessoas sujem ele. Quando uma pessoa te magoa, você deixa ele muito tempo dentro do seu coração, a pessoa está morando lá sem pagar aluguel. Se tem alguém morando dentro do seu coração, Deus não vai falar com ele. Deus, ele quer seu coração por inteiro. Deus, ele quer que você viva só a voz dele. E faça o que tem que fazer. E desfrute, curta a vida adoidado. Ser obediente a Deus não é ser escravo. Ser obediente a Deus é ser desfrutante. Aprenda isso. O evangelho não é um peso. O evangelho é uma liberdade que as pessoas não têm. É através do seu coração limpo que você detecta tudo. É um mapa, é um radar seu coração. Quanto mais você treinar seu coração, mais forte ele vai ficar, mais vai ouvir a voz de Deus. O som do seu coração é ensinável, é uma frequência. Tudo que ele escuta, ele aprende. Nosso coração é lindo demais. Mas as pessoas têm enchido o seu coração só com besteira, com sentimentos ruins, com fragilidades. Aí vem um e fala a vida dele ruim. E tudo isso você vai absorvendo. Pare de ficar ouvindo as pessoas. As pessoas depressivas, elas ficam plantando em você só coisa que é ruim. E você fica escutando, absorvendo isso. Para. Vive o hoje, viva seus dias, viva seus problemas. Um coração que já passou vergonha por alguma coisa, ele pode perdoar e vai ressignificar para que isso não aconteça mais.
Entendeu? Todos nós estamos propícios a errar, todos nós estamos propícios a ser envergonhados, mas é só ressignificar. Se alguém vier fazer alguma coisa contra mim, eu só conto de 1 até 5, de 5 até 1. 5, 4, 3, 2, 1. E aí diga assim, ó. Esse cara deu o melhor que ele pôde. Ele só revelou quem ele é. Isso não revela quem eu sou. E a vida continua. Pouco me importa. Então, quando eu me desconectei de coisas que sujavam o meu coração, eu cresci. Eu evoluí. Eu me transformei em outra pessoa. Quem me encontra hoje e me viu há 2 anos atrás, eu sou irreconhecível. Não dá para falar. Não dá para comparar. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Então, pessoal, é isso. Tenha um coração obediente a Deus. Sua vida vai mudar. Sua vida vai mudar. Para você ter ideia, às vezes a gente acha até que tem pessoas feias, né? Mas as pessoas não são feias, não. É o coração dela que tá sujo. A Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Então, quer ser bonito? Limpa seu coração. Tenha um coração alegre, tenha um coração aberto para Deus. Tenha um coração forte. E sem dúvida você vai explodir na vida. Você vai explodir na vida. Lembra que a boca fala o que o coração tá cheio. Tudo que eu tô falando são palavras da Bíblia. Então, se você fala só coisa ruim, é porque seu coração tá sujo. E Deus jamais vai falar. Isso é desobediência a Deus. Ter um coração puro é a maior prova da obediência a Deus. Então, esse tema de ter um coração obediente a Deus é só você limpar seu coração. Ser obediente é ter um coração puro. É você ser puro. Não tô falando pra você ser besta e nem ser bonzinho. Eu tô falando pra você ter um coração puro. Um coração puro, ele sente o cheiro da maldade de longe. E você já se defende, nem deixa a pessoa se aproximar. Um coração puro já sente o cheiro da enganação, da mentira, de longe. Porque a mentira fede. O ódio fede. Tudo na natureza tem um cheiro. Tudo na natureza. As flores têm um cheiro. As frutas têm um cheiro. Tem um perfume. Tudo na natureza tem um perfume. Inclusive os sentimentos. Uma pessoa amargurada, uma pessoa que tem rancor. O rancor tem cheiro de podre. E quem tem um coração puro sente isso de longe. Quem tem um coração puro é como se tivesse um radar. Ele sente a frequência. Ele mapeia. A experiência nos faz isso. O dia a dia nos faz isso. Então anote no seu caderno assim, ó. Preciso descontaminar meu coração hoje. Porque Deus quer falar contigo hoje. Tire um tempo hoje para falar com Deus tudo que te magoaram. Lava sua alma para Deus. Não fala para ninguém não, fala para Deus. E dá um grito e diz assim, ó: eu te perdoo. E fala o nome se quiser da pessoa. Eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Libera tudo que tem dentro de você. Entrega para Deus. E mais coisas Deus vai fazer na tua vida. Em nenhum momento eu tô falando de religião. Tô falando que você tem que ter um coração alinhado a Cristo, alinhado a Deus. Se você alinhar sua alma a Deus, você vai explodir na vida. Você vai ter uma vida extraordinária. E eu também não tô falando de dinheiro. Eu nem falo de dinheiro, porque o dinheiro é apenas a materialização do que tá aqui dentro, ó. O dinheiro é a materialização do que tá dentro do seu coração. Se você só pensa em dinheiro, jamais o dinheiro vai estar perto de você. Porque Deus não vai entregar algo que vai ainda mais potencializar aquilo que tem de ruim em você. Então, se transforme. Essa é a dica que eu tenho para você hoje. O pedido: se transforme. Limpe seu coração. Isso vai deixar teu coração mais em paz. Você vai dormir melhor, vai acordar melhor, vai ter mais disposição. E vai até começar uma atividade física. Então pare de brincar com seu coração. Cuide dele como se fosse um recém-nascido. Não deixe ninguém tocar no seu coração. Não deixe. Não deixe. Ninguém. E sem dúvida você vai explodir na terra. Sem dúvida você vai viver o extraordinário. Sua vida pode estar boa hoje. E se você quiser ficar nela, tudo bem. Mas existe o extraordinário para você,
para sua família e para toda a sua geração futura, porque você não vai morrer vazio. Você vai ter que deixar um legado para alguém. Então, esta noite, eu só te peço, limpe seu coração. E agora que você já conheceu o que é realmente ser obediente a Deus, qual será a sua primeira mudança? O que você vai fazer hoje para alinhar o seu coração com o propósito que Deus quer com você? Para você viver o extraordinário. Então, eu tenho essa pergunta para você. O que você vai mudar hoje? Depois você vai descobrir o que é obediência. O que você vai mudar hoje para alinhar o seu coração com o seu propósito, para que Deus possa financiar a sua vida e você viver o extraordinário na terra? A felicidade, complementando, a felicidade não está nas pessoas. A felicidade não está nos objetos. A felicidade está em você realizar o seu propósito. A felicidade está em descobrir quem você é de verdade e realizar o seu propósito na Terra. Você vai ser a pessoa mais feliz do mundo se fizer isso. Eu ministro aulas de informática, eu ministro treinamentos, eu escrevo livros, enfim, faço tanta coisa que não dá para falar aqui. Sou investidor, sou empresário, sou treinador, sou um atleta. Tudo isso para mim é muito leve. Por quê? Porque eu estou cumprindo o meu propósito. As coisas que eu sentia que era fardo ficaram para trás. Tudo que eu vivo é alinhado com o meu propósito, porque é Deus que está cuidando disso. É a obediência que está fazendo isso. Então fica essa dica, tá bom? Fica essa dica. E eu fico muito feliz em estar dividindo esse conhecimento com vocês. E se vocês realmente quiserem continuar andando comigo, em janeiro, nós vamos fazer um treinamento chamado Alta Performance. Esse treinamento já é a 4ª versão. Nós já estamos com inscrições abertas. Eu abri 10 vagas iniciais. E essas 10 vagas é um preço promocional, é o primeiro lote. Vão ser 4 lotes. O primeiro lote está disponível, o segundo já é um pouco mais caro, o terceiro mais caro e o último lote é o preço normal. Então, se você quiser participar desse treinamento, já faz sua inscrição, são só 10 vagas. Já tem algumas preenchidas e eu conto com você em janeiro. São 3 dias de muito aprendizado. Se chama Alta Performance. É você mudar como pessoa, mudar como profissional e aprender alguma coisa de tecnologia que possa agregar na sua vida. Esse treinamento só acontece a cada 6 meses e vai ser em janeiro. Quem quiser, são vagas limitadas e esse possivelmente seja o último evento que eu vou fazer aqui nessa cidade. Tá bom? E se você quiser também aprender um pouco mais, vai ter um evento um dia antes do Alta Performance chamado Digitalizando. É um evento de marketing digital para negócios. Quem quiser aprender sobre a internet, como faturar, como vender mais, como capturar clientes, como divulgar mais sua marca, como divulgar um produto, também vai ter esse evento. É um valor simbólico, é só um dia, tá bom? E também nós vamos estar fazendo o lançamento de 3 livros, de 2 livros. Vamos lançar 2 livros também nesse evento e eu conto com vocês para poder aprender mais, né? Vamos deixar no legado. Eu já tenho um livro publicado, vamos lançar mais 2. Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Qualquer coisa que você quiser sobre valores, manda um direct, manda uma mensagem, que a gente passa os valores direitinho, a programação. E sintam-se abençoados, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, que Jesus Cristo possa habitar no coração de vocês e ajudar vocês nessa faxina que precisa. Então, se você quiser o PDF, não esquece, comenta lá, eu quero, e compartilha a aula com 2 pessoas, tá? Se você ficou comigo até agora, eu vou deixar aqui no primeiro comentário um PDF com algumas dicas de como você faz para limpar o seu coração e ser mais obediente a Deus. Então, até mais, compartilha essa live com outras pessoas, curte, compartilha, se inscreve no canal para que nós possamos entregar esse recado para mais pessoas. Até a próxima. Tchau, tchau.